Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje daremos início ao nosso culto de adoração a Deus, onde nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Mesmo online, que todos possam ser participativos. Nesta noite, nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Antes de fazer a leitura, eu vou estar fazendo uma oração de adoração a Deus. Pai amado, ó Pai querido, é no nome de Jesus que nós nos encontramos unidos, ó Pai. Mesmo online, ó Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos, ó Pai, no poder da Tua palavra, do Teu Evangelho, que é justo e que é verdadeiro, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos capacitado, ó Pai. Por isso, ó Pai, que mesmo em meio a essa pandemia, ó Pai, nós estamos aqui, te adorando em espírito e em verdade. Que o Senhor possa, Senhor, mais uma vez, continuar conosco, ó Pai. Permanecer conosco, ó Pai, todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu convido a nossa equipe de louvor a estar entoando louvores a Deus. Se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem,
Momento da confissão de pecados, momento de refletir naquilo que fizemos, que com certeza tem sido atitude reprovável diante do Senhor, e nós nos envergonhamos disso, e por isso nós, neste momento, confessaremos ao Senhor as nossas faltas, aquilo que temos deixado de fazer também, deixando de lado o nosso egoísmo, sabendo que não podemos mentir ao Senhor, Ele tudo conhece, Ele tudo vê, sabe quem nós somos de verdade, e por isso, confiantes no Senhor, nós podemos nos achegar a Ele, para poder fazer essa confissão. E para esse momento de confissão de pecados, nós faremos a leitura do Salmo 19, versos 12 e 13. Salmo 19, versos 12 e 13. Esse é o texto que fica para a nossa reflexão antes da oração. Diz o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Nesse momento você pode fazer uma pausa no vídeo, ter esse momento particular, precioso com Deus, tomando o tempo que for necessário, e em seguida nós faremos uma oração. Assim que você acionar o vídeo novamente, oremos ao Senhor. Pai, nós nos achegamos ao Senhor, porque sabemos que somos pecadores, somos falhos, ó Deus, e temos cometido, ó Deus, atos que têm envergonhado o Teu nome, Senhor. Muitas vezes nem parecemos cristãos, ó Deus, pela nossa atitude, por isso nós humildemente, ó Deus, te pedimos perdão. Que as nossas atitudes, ó Deus, possam mostrar o Senhor, que o Senhor vive em nossa vida e que controla, ó Deus, todas as nossas ações. Nós te pedimos perdão como igreja, quando deixamos de assistir ao necessitado, quando não fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, quando deixamos de anunciar a Tua preciosa palavra que traz vida. Nos perdoa, Deus, para que o nosso coração esteja limpo, para que nós possamos louvar o Senhor com alegria, gratos pelo perdão que nós recebemos do Senhor. Contempla a Tua igreja, Deus, nessa noite, contempla cada coração, recebe cada oração feita no lar, onde quer que um irmão esteja agora, ó Pai. Que o Senhor possa receber e perdoar-nos, ó Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia e o Senhor é bom para conosco. É isso que nós te pedimos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Declaração de graça. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. E gratos por esse perdão de Deus que Ele nos concede, por sua infinita misericórdia, que se renova todas as manhãs, nós vamos cantar com alegria 2 canções indicadas para esse momento de louvor. Cantemos ao Senhor com alegria, porque Ele nos amou e nos perdoou. Aleluia. Sua face é como um leão.
seja adorado, Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São despedidos sua glória aqui. Na terra habitou entre nós. Veio para dar vida, vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, amarrou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se descreve sua glória aqui. Na terra habitou entre nós. Veio para dar vida, vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de cruz, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, amarrou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Irmãs e irmãos, antes das leituras bíblicas, eu gostaria de, em nome do Conselho, falar alguma coisa a respeito do retorno dos nossos cultos ao modo, eu não diria normal, né? Mas ao modo normal dentro do possível, presencial. O Conselho esteve reunido na semana passada e nós, então, tomamos a decisão de voltar à realização dos cultos presenciais neste mês de outubro. Nós vamos, pelo nosso WhatsApp, nós vamos comunicar, nós vamos comunicando, né? E qual o domingo específico. O que a gente pode adiantar é que todos os cuidados vão ser tomados, nós vamos realizar o culto e somente o culto, num primeiro momento. Obviamente que nós vamos manter distanciamento, álcool gel, a máscara obrigatória e, obviamente, aconselhando as pessoas do chamado grupo de risco para que acompanhem o culto dos seus lares. O culto será transmitido e é importante que, além dos protocolos normais, o nosso presbitério, em conjunto com a Comissão Executiva da Igreja Nacional, também tem um protocolo. Várias igrejas no Brasil já retornaram ao modo presencial e nós vamos fazer isso com muito cuidado, com muita cautela, preservando, né, em primeiro lugar, a saúde, mas nós acreditamos que isso pode ser e deve ser, se Deus quiser, o início, assim, progressivo de um retorno à normalidade plena. É essa a nossa esperança, é essa a nossa oração para que as coisas ocorram dessa forma. Portanto, neste momento, é esse aviso assim mais geral. Depois, inclusive, as medidas específicas de segurança, nós vamos tornar isso público através dos nossos canais aí de comunicação. Como nós temos feito, nós vamos fazer agora 2 leituras bíblicas. A leitura bíblica no Antigo Testamento será feita no livro do profeta Isaías, capítulo 5. E nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7. Essa é a leitura do Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este, o Senhor, desejou que o seu povo exercesse juízo. E eis aí, quebrantamento da lei. Ele desejou justiça. E eis aí, clamor. Palavra do Senhor. A leitura do Novo Testamento nós vamos fazer na carta aos Filipenses, capítulo 3, carta aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o 11. Filipenses 3, de 3 a 11. Diz o texto: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Palavra de salvação. Nesse capítulo 3 da carta aos Filipenses, nós encontramos um texto do apóstolo Paulo muito interessante, porque ele faz uma coisa que a gente não vê, pelo menos na maioria das cartas. Nesses poucos versículos ele fala de si mesmo e conta como se fosse um testemunho do seu passado. A gente pode dizer que
principalmente no período mais antigo, no período mais anterior, das cartas de Paulo mais antigas, a gente pode dizer que o que perturbava as igrejas, e um assunto sempre lembrado pelo apóstolo Paulo, era a questão com os judeus. A questão da circuncisão, a questão do cumprimento da lei, essas coisas eram preocupações vivas, preocupações constantes no ministério do apóstolo Paulo. E nesse texto, e o que eu quero destacar nesse texto, na verdade, são algumas oposições que nós encontramos nesse texto. Algumas coisas que se colocam frente a frente como coisas opostas. E nós vamos refletir sobre isso. Mas eu queria dizer que esse testemunho do apóstolo Paulo é um testemunho empolgante. Porque ele diz que, se for pelo aspecto da visão judaica, ele teria muito que se gloriar. Se fosse levar em conta a vida do apóstolo do ponto de vista humano e judaico, ele teria muito que se gloriar. Ele diz no texto que, conforme a lei, ele foi circuncidado, ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim. Em relação à lei, diz o texto, ele era absolutamente rigoroso. Ele se considerava, nesse seu passado judaico, ele se considerava um grande cumpridor da lei, levava isso a ferro e a fogo. E aí ele começa a fazer esses contrastes, essas oposições, que eu quero salientar com os irmãos. A primeira dessas oposições, a gente encontra logo no versículo 3, quando ele fala do espírito e da carne. Ele fala que a sua confiança não está na carne. Em muitos estudos aqui na igreja, e mesmo creio que em sermões, eu já falei um pouquinho dessa palavra carne e do uso que o apóstolo Paulo faz dessa palavra. É lógico que essa palavra na língua grega, assim como na língua portuguesa, significa isso que a gente tem em cima dos nossos ossos, dos nossos músculos. Essa carne. Na verdade, os músculos também são carnes. Mas o uso que o apóstolo Paulo faz dessa palavra é diferente. Ele chama de carne essa tendência que nós temos como seres humanos para o mal. Então, quando ele diz que ele não confia na sua própria carne, ele diz que ele não confia na sua própria possibilidade como ser humano, porque ele reconhece que ele é falho. Por isso que a confiança do apóstolo está no Espírito de Deus. E isso pode acontecer, essa confiança na carne pode acontecer até mesmo para quem está na igreja, até mesmo para o pastor. O pastor, por exemplo, que quando vem ao púlpito e quando prega, ele pode estar confiado no seu conhecimento bíblico, na sua retórica, ele pode achar que ele tem uma voz muito bonita, que ele se comunica muito bem. Se um pastor vem ao púlpito confiando nessas coisas, ele está confiado
na carne. E quando a gente vem para esse lugar de tanta responsabilidade, é lógico que a gente estuda, é lógico que a gente procura fazer o melhor, mas se o Espírito Santo não falar aos corações, o que a gente está fazendo aqui não vale nada. Se a gente não entender que nós somos meros instrumentos na mão de Deus e do seu Espírito. E isso é só um exemplo. Por isso que Paulo coloca de um lado a confiança na carne e de outro lado a confiança no Espírito. E aí vem a pergunta: em que nós temos confiado? Mas ele continua com essas oposições. E uma outra que ele faz aqui, e essa está um pouco mais abaixo, no versículo 7, ele coloca lado a lado perda e lucro. E ele diz que, com tantas coisas boas que ele tinha como judeu ortodoxo, ele considerou isso tudo como perda, porque ele resolveu se entregar a Cristo Jesus. Muitas vezes a gente tem coisas na nossa vida que a gente tem considerado como lucro e que, na verdade, a gente deveria considerar como perda. A gente tem que perder o orgulho, perder a sensação de autossuficiência, perder a soberba, perder o amor, de repente, que a gente tem, excessivo em relação aos nossos bens, perder a ansiedade e considerar como lucro o fato de estarmos com Deus e pertencermos a Ele. Um pouco mais para frente, ele faz uma outra oposição bem parecida com essa, que é perder e ganhar. Eu imagino, e isso nem é preciso imaginar, com certeza absoluta, o apóstolo Paulo perdeu quando se converteu. Perdeu amigos, perdeu a sua posição de destaque no judaísmo. Ele perdeu essas coisas porque ele considerou que estar em Cristo era o verdadeiro ganho. E a gente que está o dia a dia aí nessa sociedade maluca, que considera o ganho coisas assim tão, na perspectiva espiritual, coisas assim tão sem graça. Algumas até com algum valor econômico, mas que não trazem felicidade. Algumas até que trazem muita preocupação. Então, nos nossos dias diferentes daqueles do apóstolo Paulo, a gente também precisa perceber o que é lucro, o que é perda, o que é, na perspectiva do Senhor Jesus, ganhar e perder. E a gente pode dizer que se a nossa vida cristã nesse mundo estiver muito, muito confortável em relação aos padrões desse mundo, toma cuidado, porque o teu cristianismo não está bom. Se você, como cristão, vivendo no mundo de hoje, vive de uma maneira muito tranquila, muito adaptada à sociedade de hoje, o seu cristianismo tem problemas. Paulo preferiu o desconforto. Mas tem outra oposição aqui. Ele fala que ele não buscou justiça própria, mas a justiça de Deus que se manifesta pela fé.
Isso é fundamental para a nossa fé, para a nossa salvação. É saber que a minha justiça própria, aquela que eu consigo pelas minhas qualidades, pelas minhas virtudes, com essa eu não consigo me aproximar de Deus. É a justiça de Deus que me aproxima dele pela fé. E por último, já nos últimos versículos ele fala de uma oposição fundamental para quem é cristão: morte e ressurreição. Na verdade, essa última oposição, eu diria que é uma oposição que se complementa. Não há ressurreição sem morte. E para chegarmos à ressurreição, nós precisamos morrer. E a morte aqui pode ser considerada realmente uma perda, mas é aquela perda necessária. Morrer para aquilo que não presta, para aquilo que nos escraviza, para aquilo que nos deixa sem amor, para aquilo que impede o perdão. Morrer para o ódio, morrer para a maledicência, morrer para a ansiedade excessiva que nos tira a paz e ressurgir com Cristo para a nova vida. A nova vida é aquela de quem está em Cristo, e é a nova vida que deve se renovar em nós a cada dia, a cada momento. Por isso lemos a Bíblia, por isso oramos, por isso participamos do culto, por isso participamos da ceia do Senhor, para que a ressurreição de Jesus Cristo manifeste vida na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, neste momento teremos nosso momento de intercessão, nosso momento de oração, de orarmos um pelos outros, de dedicarmos a nossa oração em favor do outro. Então, nesse momento aí, podemos também lembrar dos pedidos que foram colocados durante toda a semana no grupo de WhatsApp da nossa igreja, pedidos de oração, de pessoas que precisam das nossas orações. Então, estaremos tendo neste momento alguns instantes de oração em que você pode pausar o seu vídeo e nós estaremos fazendo uma oração de intercessão ao nosso Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. Tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do seu povo, teu reino venha a nós, que eleições. Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida.
apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti e da Tua presença nessa noite, queremos, nesse momento, ó Pai amado, Te pedir, ó Deus, pedir pela Sua misericórdia, pedir pela Sua bondade, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar a vida da Tua igreja, dos membros da Tua igreja, ó Deus amado. Que o Senhor venha, ó Deus amado, abençoar também a liderança da nossa igreja, que possamos estar, ó Pai amado, tomando sempre as melhores atitudes, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando esta breve volta que estaremos tendo dos nossos trabalhos. Que o Senhor venha, ó Deus amado, nos capacitar, nos abençoar, ó Pai, nos instruir para fazer da melhor maneira, Deus. Te pedimos por cada nome colocado nessa semana, nos pedidos de oração, no grupo de WhatsApp, ó Deus amado, pessoas que sabemos que precisam da nossa oração, pessoas que precisam, ó Pai amado, da Tua ação sobre a vida delas, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha derramando da Tua misericórdia, derramando da Tua graça e da Tua bondade sobre essas vidas, ó Deus amado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui no nosso culto, agora nós estaremos tendo o nosso momento de ofertório, em que você pode... Neste momento nós estaremos entoando uma canção e vai aparecer aqui embaixo os dados da conta da nossa igreja. Que você continue colaborando, que você continue ofertando para a igreja, para que possamos aí sempre honrar as nossas contas, honrar os nossos objetivos que temos aí pela frente. Então, nesse momento, nós estaremos tendo uma canção neste momento de ofertório com a nossa equipe de louvor. A Deus Supremo, benfeitor, de amor, ao Santo Deus Consolador, ó anjos, homens, dai louvor.
Santo Deus Consolador, anjos, homens, dai louvor. Mais uma vez estamos ao redor da mesa do Senhor, essa mesa de comunhão, essa mesa da memória, a mesa que nos traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ele que se ofereceu a nós, que teve o seu corpo partido e o seu sangue derramado, tornando-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento nós vamos orar, antes de citarmos o texto, que serve de base para este sacramento da Igreja de Cristo. Eu vou orar e depois, todos juntos, e vocês aí onde estiverem, vamos orar todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos porque o convite do Teu Filho Jesus para participarmos desta mesa chegou a nós. E nós agradecemos porque essa é uma dádiva da Tua graça. Por isso nós estamos aqui para agradecer, para rendermos graças ao Senhor, porque Tu nos aceitas, Senhor, como nós somos, Tu nos perdoas e nos recebe no Teu reino. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Citamos mais uma vez o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Havendo dado graças, ele o partiu, deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Essas são as palavras que nós chamamos de palavras de instrução. Nós não fazemos a Santa Ceia por outro motivo que não ser uma ordem do Senhor. E mais do que isso, esses elementos representam
a presença viva do Senhor Jesus entre nós. O Senhor Jesus está entre nós, Ele é o Senhor, Ele é o dono desta mesa. E nós só participamos dela por causa dele, por causa da sua permissão, porque ele se tornou servo para nos remir. Por isso, neste momento, nós convidamos você aí na sua casa, com a sua família, ou mesmo se estiver sozinho, a participar desses elementos, lembrando daquilo que o Senhor ordenou. Tomai e comei e bebei dele todos. Que todas as irmãs, que todos os irmãos da igreja se sintam abraçados. Nós não podemos fazer isso de maneira física, ao vivo, mas podemos transmitir o nosso abraço. E esse abraço é um sinal tão importante quando celebramos este sacramento, que também tem o nome de comunhão. E quando nos abraçamos aqui na igreja, nós estamos querendo dizer para o nosso irmão, para a nossa irmã, que nós estamos dispostos a viver em paz e em amor, com ele, com ela. E não só isso. Eu gosto de uma expressão que li em um livro, de alguém falando da Santa Ceia e dizendo que nesta mesa do Senhor ainda existem muitos lugares vagos. Há pessoas que precisam ouvir o nosso testemunho, como testemunhava Paulo, e nós vimos isso no sermão. Pessoas carentes da palavra de Deus, sedentas do Evangelho, precisam do nosso testemunho, da nossa palavra, para quem sabe se sentarem junto conosco nesta mesa gloriosa. Por isso, nós louvamos ao Senhor por termos participado mais uma vez da Sagrada Comunhão. Nós estamos nos despedindo já da casa do Senhor, vamos ter uma outra canção, mas antes eu queria deixar com todos os 2 versículos seguintes àqueles que usamos no sermão de hoje. Para o nosso envio, quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E eu vou ler os versículos 12, 13 e 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar.
aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser amar-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.